Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre franquias e o assunto que eu trouxe para vocês é o papel do franqueado numa rede de franquias. Quando a gente pensa, sobre franquias, a gente tem que imaginar sempre que tem o franqueador, pensando lá em cima, e os franqueados. E o primeiro ponto que eu trouxe para a gente conversar é franqueador mais franqueado, somos um time. Quando a gente pensa num time de futebol, por exemplo, a gente tem um capitão que vai tomando as decisões e que vai motivando o time e que leva todo mundo a jogar e tirar o melhor de si. No caso do franqueador, é ele que faz esse papel, que é motivar sempre os franqueados para que tenha um novo atendimento na rede ou tenha um mix de produtos novos, então ele vai pensando nessa dinâmica. Já os franqueados são como os outros jogadores, eles vão estar lá no time, no meio de campo, jogando para que no final aconteça o que todo mundo quer que aconteça, que é que vença. Então, o papel do franqueado nesse ponto ele é muito importante, porque ele vai estar lá na unidade franqueada, fazendo atendimento, conversando com o cliente, vendo novas possibilidades de dinâmica da jornada do cliente. Então, ele que vai pensar nisso, para que no final a gente tenha aquilo que a gente quer, que é o sucesso da franquia. Bom, o segundo ponto que eu trouxe é aplicar, reaplicar e aplicar de novo. Imagine você, quando termina a faculdade, a gente está naquele gás para trabalhar, tirar o melhor de si, mas a gente não pode parar de investir. Depois disso, a gente precisa fazer um curso de extensão, uma pós-graduação, para sempre estarmos atualizados no mercado de trabalho. No caso de uma franquia, é exatamente isso. O franqueado ele precisa aplicar no negócio novamente. Claro, tem franquias que depois de um tempo você tem um investimento novamente, seja numa mudança de fachada da loja ou num próprio investimento de novo na franquia. Isso daí vai depender do modelo de negócio. Mas no caso da franquia, eu trago que o franqueado ele precisa fazer esses investimentos. Seja no treinamento de um funcionário, no investimento da fachada da loja que ele tem que mudar, ou no próprio equipamento mesmo de tecnologia que ele insira. Por exemplo, o totem de autoatendimento. Esses investimentos fazem toda a diferença na hora da operação de uma franquia. E esse é o segundo ponto que eu trouxe. Então, o papel do franqueado é aplicar, investir para que ele tenha sempre bons resultados. O terceiro ponto, seguir o modelo, siga o mestre. Já brincou daquela brincadeira de seguir o mestre? Uma pessoa faz alguma coisa e a gente tem que seguir. Numa rede de franquias é mais ou menos a mesma coisa. Tudo que o franqueador fala, aquele know-how que ele detém, ele passa para o franqueado e o franqueado, por sua vez, aplica na operação. Mas aí você pode perguntar, Diego, mas o franqueado tem que seguir tudo aquilo que o franqueador diz? Em partes. Eu conheço franqueadores que consultam muito os franqueados, eles fazem um conselho de franqueados. E é muito importante a gente ouvir o franqueado, por quê? Porque ele está lá na ponta, ele faz atendimento, ele sabe como o cliente quer, ou como funciona a dinâmica, e isso é muito importante. Esses clientes que eu já atendi de franqueadores, eu vi verdadeiros resultados positivos quando eles inseriram, por exemplo, tecnologias ou o próprio sistema de gestão, porque melhorou a integração dos canais, até a comunicação entre o franqueador e o franqueado. E isso é de suma importância, porque quando a gente tem um relacionamento bom, tudo flui melhor. Então esse é o terceiro ponto. Apesar do franqueador deter aquele know-how, o franqueado também ele tem um papel importante quando ele traz experiências que ele teve em loja, justamente para o franqueador conseguir ajustar aquilo também que acontece durante o dia da operação. Bom, o quarto ponto é conheça sobre o seu futuro relacionamento. Quem começa um relacionamento hoje sem conhecer uma pessoa? Talvez naqueles países que a cultura seja assim, que você casar sem conhecer a pessoa, possa acontecer. Mas aqui, quanto mais a gente conhece, melhor é para o nosso próprio relacionamento. Numa franquia é exatamente isso. Quando você vai fazer a opção por ser um franqueado, conheça a sua franqueadora. Conheça aquela pessoa que vai ditar as regras e como você vai operar no seu modelo de negócio. Por isso, quanto mais a gente conhece sobre a franquia, por exemplo, forma de atendimento, bater um papo com outro franqueado ou
como funciona a dinâmica da própria operação da unidade franqueada, isso é muito importante. Então, quanto mais a gente conhece, melhor vai ser o relacionamento. Eu já vi relacionamentos darem muito certo entre franqueadores e franqueados, como também não. Então, quanto mais a gente procura saber como funciona essa dinâmica, melhor vai ser pelo investimento do franqueado. E o quinto e último insight que eu trouxe é desbravar novos mercados. Todo franqueado precisa ser um pouco de Dora Aventureira, desbravar novos mercados, porque ele, lá na região dele, ele vai ser um verdadeiro embaixador da marca. Ele vai fazer com que os negócios sejam impulsionados, as pessoas que estão naquele local comprem daquela marca ou acreditem cada vez mais e gostem realmente dos produtos e dos serviços. Por isso, que quando eu digo que tem que desbravar novos mercados, é justamente isso. O franqueado ele precisa fazer esse papel proativo, né? De fazer com que as pessoas conheçam a marca e cada vez mais ele conquiste novos clientes, enfim, novos mercados. Viu como o papel do franqueado é super importante numa rede de franquias? Eles são verdadeiros alicerces para uma rede, né? Para a marca. Então, cada vez mais as pessoas precisam estar alinhadas, conectadas, assim como as tecnologias. Como o próprio software Franquias Moura. Ele foi pensado e desenhado para que todas as áreas se integrem, se conectem, né? Eu digo sempre que os dados precisam estar conectados, mas as áreas também precisam estar conectadas. Desde a área de expansão, comunicação, consultoria de campo, que é um papel super importante também que a franqueadora faz frente ao franqueado, é justamente isso, essas integrações. Então, cada vez mais, as pessoas precisam estar conectadas e integradas, assim como as tecnologias.